Nós queremos saudar mais uma vez os nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós temos aqui uma palavra breve e rápida para os irmãos. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, capítulo 7 e o versículo de número 36, que vai falar acerca daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos ali no capítulo de número 7, no versículo de número 36, que Jesus ele é convidado por um homem que se chamava Simão, e a palavra de Deus expressa que aquele homem era um fariseu, um líder religioso daquela época. E sendo convidado por aquele homem, a palavra de Deus nos diz que Jesus, como muito educado, Jesus, como ele é tão maravilhoso, quando alguém o convida para entrar em sua casa, ele certamente vai. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus ele chega ali na casa de Simão, e ele está ali àquela mesa, de repente algo de extraordinário acontece. A palavra de Deus nos diz que chega lá uma mulher, que a Bíblia faz questão de dizer que aquela mulher ela era uma pecadora. E a Bíblia vai nos dizer que então aquela mesma mulher que agora entrou na casa de um desconhecido, para receber então um milagre, a Bíblia nos diz que ela estava trazendo agora um vaso de alabastro com bálsamo, que era uma especiaria muito cara. E a Bíblia vai nos dizer que ela se agarra aos pés de Jesus e ela começa a chorar, e começa a derramar as lágrimas aos pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. E a palavra de Deus nos diz que Simão, aquele mesmo que convidou Jesus para sua casa, ele agora fica atordoado com aquilo que estava acontecendo e ele diz consigo mesmo: se esse homem fosse de fato um profeta, um homem de Deus, ele saberia quem é esta mulher e não deixaria que ela fizesse tal coisa. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, Jesus disse a ele: Simão, quando eu entrei para dentro da tua casa, você não me saudou com um ósculo santo. Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me deu uma vasilha de água para lavar os pés. E mais, esta mesma mulher que você está vendo, ela não cessa de beijar os meus pés, de lavá-los com as suas lágrimas. Ela seca agora essas lágrimas com os seus cabelos. E Jesus vai e pergunta para ele, e dá uma lição de moral em Simão e diz a ele: certo homem tinha 2 credores, e um devia para ele 500 denários e o outro devia 50. Então Jesus disse a ele que aquele credor, ambos, perdoou os 2. Ele diz: qual dos 2 mais vai amar aquele credor? E Simão respondeu: certamente é aquele que deve mais. E assim Jesus trouxe o exemplo para ele, daquela mulher pecadora, dizendo que assim, aquele que mais tem pecado, aquele que mais sofre, é aquele que mais dá valor naquilo que Deus está fazendo. E nesses últimos dias também nós temos visto isso. Muitas pessoas não estão prestando uma adoração sincera ao Senhor. O verdadeiro exemplo da religião, ele estava fazendo o contrário porque ele julgava a mulher. Mas Jesus não, Jesus provou e mostrou que o coração daquela mulher era um coração sincero. Então, quando comparamos a adoração da pecadora com a adoração agora de Simão, que era o fariseu, que era o religioso, nós vamos ver que a adoração correta é daquela que se aquebrantou adiante dos pés de Jesus. Então aqui nós aprendemos uma lição. O Senhor Jesus aqui está nos ensinando que a verdadeira adoração é aquela que nós prestamos a Deus de coração e não aquela que nós prestamos com a aparência. Não aquelas que nós pensamos que pelo fato de pensarmos que somos corretos, melhor do que os outros, que seremos então herdeiros do reino do céu somente por isso. E a palavra de Deus então nos diz que Jesus agora despede aquela pecadora em paz e diz a ela que os seus pecados estão perdoados, irmãos? Então aqui nós temos que aprender que a nossa adoração ela tem que ser uma adoração perfeita, uma adoração sincera e uma adoração que verdadeiramente venha a agradar o coração do nosso Deus. Então eu quero deixar esta palavra, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.